Vamos para o segundo tempo do nosso debate da educação. No primeiro bloco falamos sobre a educação física, a sua importância, e foi muito bom o debate. E agora, também um tema importantíssimo a ser abordado é a questão da educação inclusiva, da inclusão. E a gente vai receber, a partir de agora, a pedagoga e psicopedagoga Maria Bispo. Ela é especialista em autismo e inclusão e já está aqui também se unindo à professora Janaína Reveres, ao professor Ulisses Branco, para que a gente possa debater esse tema. Deixa eu dar boas-vindas à nossa convidada para esse segundo tempo. Prazer enorme te receber. Seja bem-vinda, Maria. Prazer é todo meu. Muito importante, agradeço ao Ulisses também o convite. Muito importante a gente estar debatendo esse tema a respeito de inclusão, que hoje em dia está aí nas nossas escolas, no país todo, para que a gente trabalhe com essas crianças. A importância também de que isso aconteça. E agradeço muito pelo convite de vocês. A alegria de te receber é toda nossa. Quais são os desafios, hein, gente, para essa inclusão ser feita de forma efetivamente eficaz? O que a gente tem que construir no dia a dia para que isso seja feito com eficácia, na visão de vocês? Bom, a partir da Convenção de Salamanca, foi-se colocado, então, que as crianças com todos os tipos de deficiência, elas deveriam estar numa escola regular. A partir daí, criou-se esse impacto, porque existem profissionais capacitados para receberem essas crianças. Como é que iria funcionar essa inclusão? Então, foram surgindo muitas dúvidas, porque até então essas crianças, elas eram colocadas em escolas especiais. Todas elas ficavam num tipo de escola diferenciada. A partir do momento que elas foram para a escola regular, criou-se uma nova necessidade. Isso data de quando, hein? Desde quando que é essa? A Convenção de Salamanca, acho que foi em 1994. Foi na década de 90. Foi em 94, se eu não me engano, foi em 94. Eu sei que foi na década de 90, não é isso, Janaína? Sim. Então, a partir daí... Agora, 94 é recente demais, né? Então, a gente percebe que essas crianças, elas ficavam sem estar dentro de um convívio numa escola regular realmente. E a escola é direito de todos. E que tipo de direito é esse? Que só a partir de 94 essas crianças passaram para essa escola regular. Mas existe a necessidade de que a escola ela seja eficaz para essas crianças, porque não adianta nada, a criança está lá e a criança não passar por uma inclusão realmente efetiva. Então, os profissionais eles começaram a ter que correr atrás de estudos para se adaptarem a essa nova situação. Então, assim, é fácil? Não é. É muito complicado você ter uma criança dentro da sua sala de aula em uma situação de inclusão. É complicado por quê? Porque a criança, ela requer vários cuidados, ela requer uma capacitação desse profissional para que ela atinja os objetivos propostos. Então, é muito importante que o profissional da área se capacite para poder realmente haver a inclusão efetiva dentro de sala de aula. A minha maior preocupação nisso tudo é que é bom que se tenham, que os nossos governantes, vejam essa questão importante, que ouviram a voz de especialistas, mas é que se legaliza as coisas antes de se preparar. Aí depois cancela. O Brasil tem essa mania, a gente já trouxe aqui em outros temas, que até a professora Eliceia, que eu quero mandar um abraço também aqui, do Centro Educacional Alex Lovenino, falou da questão de extintor no carro, depois tira extintor, bota isso... Kit de primeiro socorro. Farol aceso, enfim. Mas aí você traz uma questão de legalização sem uma preparação da sociedade e que acaba, às vezes, punindo profissionais, punindo escolas, que deve ter, me desculpa a ignorância, mas como especialistas, deve ter até multa determinada para alguma escola ou até alguma sanção judicial, caso o pai reclame. Já passou até em novela esses casos que trouxeram à tona de crianças que tinham alguma deficiência e que não foram aceitas ou que ficavam enrolando para fazer a matrícula, enfim. Essa questão, o Brasil, eu acho que
o mundo inteiro assim, mas falando da nossa realidade, o país ele legaliza as coisas, mas sem antes uma preparação. A gente vê essa questão do racismo, que é uma conquista muito importante, dos direitos LGBTs, que também são muito importantes, com a Lei Maria da Penha também, que é muito importante, mas acho que tudo vai se resolver na canetada, tudo vai se resolver na lei. Enquanto na prática precisa também o Estado estar junto, porque a gente não está falando só de escola privada, mas também de escolas, aqui em termos gerais, em escolas públicas, que precisam ter também essa sustentabilidade, não é não, professoras? Eu falo que a maior dificuldade hoje é a formação desse professor, desse profissional. E a parte da lei, o que você falou é a mais pura realidade. Quando surgiu a LDB, surgiu não, né? A reformulação Lei dela. Diretriz e Base. A Lei Diretriz e Base. 93, 94, 90, né, /96. Lá eles falavam, né, que todo profissional da educação tinha que ter um nível superior. Depois veio a dental, por quê? Eles primeiro colocaram a lei que todo professor tinha que ter um nível superior. Mas o salário do professor mal dá para ele sustentar, como que vai pagar uma universidade? E foi observado que não tinha uma universidade, tinha universidade pública para essa demanda toda. E isso aí foi, né, protelando, e está até hoje sem essa exigência. E aí veio essa exigência, né, da inclusão do aluno, a gente está de todas as escolas públicas e particulares, está recebendo esse aluno com qualquer tipo de deficiência. Então, o maior desafio é quando a gente recebe esse aluno com uma determinada deficiência, como tratar esse aluno, como desenvolver, como que eu vou fazer essa adaptação, como que eu vou montar um planejamento para esse aluno. O currículo, né, escolar, precisa ser. Porque tem um planejamento diferenciado. Então, tem que investir na formação continuada. De novo, eu falando de formação continuada, mas estava conversando com Maria, desculpa, que eu recebi um laudo agora de uma aluna, eu esqueci a sigla, e estava falando para ela que eu estou pesquisando, porque eu nunca tinha recebido esse tipo de deficiência, nem sei se ela é considerada deficiência, é um transtorno. Então, o que eu estou fazendo? Né? A gente tem hoje uma amiga muito boa, que é a NET, o Google, para poder eu aprender o que é. Ontem mesmo eu estava lendo muito sobre essa determinada síndrome, para eu poder saber se realmente ela tem, qual o tratamento, como a escola deve proceder, que tipo de atividade, como conduzir, como socializar, porque a gente não tem essa formação. A gente recebe o aluno e, às vezes, aquele aluno, muitas vezes, eu como supervisora, eu via que aquele aluno portador de alguma deficiência, ele estava incluído naquela sala, mas não estava inserido naquele contexto educacional. Ele ficava lá naquele canto. A aula do professor era para a turma de 20, 22, e ele ficava ali com o auxiliar do seu lado, fazendo parte daquela turma, mas não participando daquela turma. Então, o maior desafio hoje é realmente incluir, não colocar ele ali, ele fazer parte daquele contexto social. E, para isso, necessitamos de formação. Envolve também a educação daqueles que estão ao redor também, para entender a realidade daquele aluno. Eu estava pensando exatamente nisso. Como é que se estabelece isso na rotina, né? Na prática efetiva. É muito difícil. É muito difícil. Eu tenho crianças na escola, né? E assim, os outros alunos, eles questionam por que a atividade do amiguinho é diferente, por que a dele é mais fácil. Então, até para a própria criança estar ali, você tem que fazer todo aquele trabalho com aquelas crianças, para aquelas crianças receberem. Até que, assim, em termos desses alunos receberem, eu não tive o menor problema. Certo. Eles até, quando auxiliar falta, que tem uma auxiliar específica para esse aluno, eles ajudam. Tia precisa não, tia Mariana não veio? Eu vou tomar conta, eu vou levar ao banheiro. Eles querem fazer esse papel. Então, eu acho isso bonito, porque eles não discriminam, que isso hoje acontece muito, né? A gente vê que é o famoso bullying, que também acontece com as pessoas portadoras de qualquer tipo de necessidade, né? De qualquer tipo de deficiência. Agora não é mais necessidade que se fala, é deficiência. Então, dão voltas e voltas para a mesma sigla, né? Vai necessidade, era deficiência, passou para necessidade e agora voltou para deficiência, a gente já se perde no, né, com a nomenclatura. O linguajar é complicado, né? Porque antigamente você chamava de portador de necessidade especial. Necessidade ou de deficiência. Agora é né? deficiência. Aí você utiliza essa expressão hoje, quem é deficiente já... É inclusão de pessoa com deficiência, a lei que foi agora. Assim, e isso é importante, o que você está falando, Janine, até para a Maria complementar.
A gente está falando num colégio que é o Pinheiro Reveles, que montou essa estrutura, que os alunos ali já vêm acompanhando e participam disso. Assim como também deve acontecer lá no Centro Educacional Bessa Barreto, né, a Escola Algodão Doce. Mas a gente também trazer essa realidade. Será que o ensino público também está preparado para isso? A gente teve um exemplo agora, né? Até entrevistei aqui no programa, a Renê Castanho, até foi um dos temas do nosso debate com os candidatos a prefeito. Né? Eu abri perguntas da produção e pedi sugestões a algumas pessoas, e a Renê me enviou esse tema baseado na experiência dela com a Dudinha, né? Que é uma autista no grau mais alto do autismo. A Maria é especialista nesse tema, a gente vai entrar nessa questão também. E em razão de toda essa dificuldade da rede municipal de ensino, a Dudinha perdeu uma das bases que o autista precisa ter, que é a segurança, né? Que é a rotina segura do dia a dia naquele ambiente no qual ela já se entrosou, já se enturmou, já foi incluída efetivamente, já que o tema é inclusão. Né? E como a prefeitura atravessa, né, essa crise no que diz respeito ao setor da educação e a tantos outros setores, né, a Dudinha acabou perdendo essa segurança, não tendo a sequência dentro da atividade dela, em razão de paralisação, de greve, de retirada de auxiliar de classe, de tudo mais, e, né, ficou meio sem chão. E a mãe foi buscar esse tipo de comportamento junto à Secretaria de Educação para que o direito da filha dela fosse garantido, que ela estivesse numa sala de aula incluída como uma pessoa que tem, né, essa necessidade da inclusão, e não teve o respaldo. E aí foi buscar, né, numa empresa privada, que é a Salineira, né, que se sensibilizou com o caso e que hoje fornece, né, nessa parceria, nessa sensibilização, o ensino para a Dudinha. Se não me engano, ela está no Beija-Flor, se eu não estou equivocado, é Beija-Flor, né? E aí eu trouxe até esse tema para os candidatos que vieram ao debate, né, sobre a questão da postura, do papel que o poder público tem no atendimento a essa exigência da lei de incluir, né, aquele que tem deficiência nas turmas normais. É um dos casos, né, que está aí acontecendo na cidade de Cabo Frio na questão do ensino público. Exatamente. A Janaína, ela até colocou uma realidade a respeito dos profissionais, eles se capacitarem para receberem essas crianças. Ela tem a preocupação de pesquisar, de procurar saber, e quando o profissional não sabe realmente do que se trata o transtorno da criança que está em sala de aula. Então, como que é trabalhado isso aí? Como que essa criança ela vai participar de uma inclusão efetiva? E nós temos também uma outra situação que as crianças, elas acolhem bem uma criança com deficiência em sala de aula, mas muitas das vezes o preconceito vem dos pais. Também. Então, às vezes, lidar com os responsáveis é muito mais complicado do que com as próprias crianças, porque as crianças, elas acolhem bem, mas o preconceito vem dos pais. Então, a escola tem que fazer todo um trabalho, trabalhar com esses responsáveis, explicar como é que acontece essa inclusão em sala de aula, quais são as necessidades que essa criança apresenta e o papel do filho dele em sala de aula, porque dentro de uma inclusão não ganha só aquela criança que tem a necessidade especial. Todo mundo ganha, porque existe uma troca. As crianças, elas aprendem a serem seres humanos melhores. Porque existe essa socialização com uma criança com deficiência, que tem muito para ensinar para a gente também. Eu tenho, a minha filha, ela tem mosaico, e a partir daí eu comecei a entrar nesse processo de inclusão. Bom, então eu preciso fazer alguma coisa pela minha filha. Eu quero que ela seja realmente incluída dentro do processo educacional. Então, eu fiz a psicopedagogia para poder auxiliar nesse processo. E hoje eu trabalho com assessoria em escolas também, para a gente trabalhar esse currículo adaptado, como a Janaína mesmo falou. Eles têm todo um planejamento diferenciado dentro das necessidades deles. Nós pesquisamos, fazemos avaliações para compreender quais são os objetivos que essa criança tem que alcançar. Então, nós fazemos todo um currículo adaptado para que essa criança ela aprenda o que realmente é necessário para ela dentro de sala de aula. Porque já foi colocado tantos limites, mas hoje a gente vê que legalmente, se eu não me engano, não pode morar sozinhos, casados, duas pessoas, por exemplo, com síndrome de Down. Né? Mas a gente já vê eles namorando. Eu conheço até casados. Teve uma academia que eu fazia hidroginástica há algum tempo
e que tinha ali o casal fazendo natação. Eles estavam fazendo natação, né? Eles moravam na casa de um dos responsáveis, mas eram casados. Se moravam ali juntos, não perante a lei, porque existe esse limite legal, né? Mas eles estavam ali vivendo juntos, ou seja, os transtornos, na verdade, que a gente chama, é o que foge ao nosso controle, o que a gente não entende, né? E é uma curiosidade, até para o nosso amigo telespectador, que a gente às vezes fala alguns nomes técnicos aqui, mas, professora Maria, qual seria, assim, os transtornos mais comuns que se vê hoje em dia? Lógico que se a gente falar todos aqui é meio complicado, mas os mais comuns que a gente vê hoje e que é detectado nas escolas. Então, nós temos o transtorno de déficit de atenção, que ele pode vir como transtorno de déficit de atenção com uma hiperatividade ou só o transtorno de déficit de atenção, que é aquela criança que está em sala de aula, TDAH. mas não... Isso. É o TDA e TDAH. Isso, que não consegue se concentrar para poder receber todas aquelas informações dentro de sala de aula. Então, essas crianças, elas têm direito a uma avaliação diferenciada, todas essas situações. Tem a descalculia, que a descalculia é pouco falada, pouco conhecida também. Ela começou a ser falada a partir de 1974. Semana passada até dei uma palestra em Niterói a respeito da descalculia. E eram 40 pessoas e acho que 2 ou 3 pessoas já tinham ouvido falar a respeito da descalculia. E a descalculia é uma dificuldade na matemática, específica na matemática. A criança, ela compreende bem todos os outros conteúdos, mas na matemática ela apresenta essa grande dificuldade, tá? Mas é dificuldade mesmo, não consegue fazer cálculos, não consegue resolver problemas, tem dificuldade na lateralidade, temporalidade, não compreende ontem, hoje, amanhã, dias da semana. Então, são essas crianças que têm a descalculia, tem a desortografia, a dislexia. Você lembra de mais algum? Bem, lá na escola, assim, os casos que eu mais recebo, né, eu tenho muito caso de autismo. A dislexia está um número bem grande e só dá mesmo para você identificar uma criança com uma dislexia na alfabetização no primeiro ano ou a partir do primeiro ano, porque até na educação infantil você às vezes até faz algumas observações, mas não dá para você avaliar porque é a troca de fonema, ela não consegue fazer relação fonema-grafema, então você consegue fazer essa observação melhor para você fechar um laudo de uma criança dislexa a partir do primeiro ano. Então, a dislexia é muito grande, o autismo também. Agora, a descalculia eu nunca tive lá na escola, já escutei falar, e a descalculia ela tem dificuldade de aprendizagem. Porque houve uma mudança agora, né? Algumas dificuldades de aprendizagem passaram a ser agora deficiência. Isso. A dislexia foi uma. A dislexia até ano passado, ela era dificuldade de aprendizagem. A partir, até trouxe o número da lei 13.146, ela passa a ser uma deficiência. Qual é a diferença disso? Isso que eu estou pensando aqui. Eu já perguntar qual é essa linha que separa a deficiência do transtorno. Você leu o nosso pensamento. Assim, ele fez assim, eu falei, ele está pensando qual a diferença? Porque quando a criança, principalmente a respeito da lei, da matrícula, da obrigatoriedade de aceitar e do auxiliar de classe. Então, quando a criança ela é portadora de qualquer deficiência, ela tem direito a um auxiliar de classe. Tá. Então, a criança com dislexia, antigamente ela não tinha direito a um auxiliar de classe, porque a dislexia era uma dificuldade de aprendizagem. Em que etapas da vida escolar esse auxiliar de classe é um direito? Em toda etapa? Toda etapa. Em toda etapa. Toda etapa. E a dislexia também, ela dá o direito da diferença também da prova. Né? A prova da criança que tem uma dislexia, ela tem que fazer uma prova oral. Eu tenho um aluno com dislexia no 7º ano e ele tenta fazer as duas coisas. Ele faz a escrita, depois ele faz a oral. Até a gente estava rindo com a mãe dele semana retrasada que ele saiu melhor na escrita do que na oral. Aí eu falei, ele está querendo confundir meu tico e teco. Brinco assim com eles, né? Então, para os alunos que têm dislexia, essa lei foi um ganho. Só para esclarecer, porque isso deve estar passando na cabeça do telespectador, que está passando na minha aqui. Quando você fala assim do auxiliar de classe. Sim. Se você tem 2 alunos
com deficiência, na mesma turma ele tem 2 auxiliares de classe? Não, é um não precisa. que atende aqueles alunos que estão incluídos na turma. Esse foi o problema da Dudinha, né? Também, trazendo só para... Também. Foi que não tinha mais auxiliar de classe. Mas não tinha mais auxiliar de classe. Além da questão da rotina que foi interrompida, né? Com a greve, com paralisação, e aí já gera uma dificuldade. Lá na escola eu não costumo colocar na mesma sala 2 crianças com deficiência. Não. Eu não costumo, porque... É o que se recomenda? É recomendável? Porque senão você, por exemplo, imagina você numa sala de aula com um autista, por exemplo, esse meu autista, hoje ele está excelente, né? A gente até falei com a mãe dele semana passada, que eu chorei, nós fizemos uma feira lá literária, o Sarau Literário, e ele fez a parte do teatro, a parte dele todinha, certinha, eu fiquei assim, ó. Quando ele acabou, ele estava emocionado, porque é um trabalho de 3 anos. Professora? Tem que ele está fez 8 anos agora, ele está na sala do 2º ano. Ele tem um irmão, eles são gêmeos, só que o irmão não tem nenhuma deficiência e ele é autista. E ele fez toda a parte dele de dramatização, então isso é um ganho muito grande. Então, de vez em quando, ele começa a querer circular na sala, pular, bater palma, e aí eu oriento ao auxiliar. Quando ele começar a ficar agitado, desce, dá uma volta, dá um copo de água para ele retornar para a sala, porque também até o período de concentração dessas crianças não é o mesmo de uma criança que não tenha essa deficiência. E eu não recomendo, porque você imagina você com uma criança autista, uma outra com síndrome de Down na mesma sala de aula. Não vai dar para dar uma atenção. E o que esses alunos perderam com essa inclusão foi essa atenção, porque quando tínhamos essas escolas que era para atender esses alunos, nós tínhamos uma equipe. E hoje a gente não tem essa equipe. Uma equipe com fonoaudióloga, com psicólogo, com fisioterapeuta. Então, eles estão perdendo isso, que tem que buscar esse atendimento fora. Como é que tem que funcionar isso na rede pública, na visão de vocês? Bem, Como é que isso vai ter que acontecer para ser eficaz? Na rede pública, né, como eu falei na última entrevista, né, no outro governo na qual eu trabalhava como supervisora, nós tínhamos a sala de recurso. E eu estava conversando com ela também, e nós tínhamos uma pessoa dentro da Secretaria de Educação, que ela tinha uma equipe que era responsável pela sala de recurso, e ela fazia essa formação continuada com os profissionais da sala de recurso e com todos os supervisores, porque aí o supervisor orientava aquele professor que tinha determinada deficiência. Então, cada capacitação a gente estudava uma deficiência, como trabalhar, os materiais, recursos diferenciados para poder atender aquela necessidade específica. Não havia uma ideia também, lógico que deve ter acontecido isso também, mas cada vez mais se estreitar os laços entre as secretarias. Por exemplo, você está falando que antes você tinha tudo num lugar só, todos os profissionais, fonoaudiólogo, aí veio a lei da inclusão. Então, você vai precisar, e a gente sabe que na educação pública são pessoas que não têm condições, você vai precisar também de um braço da Secretaria de Saúde. Tem que ter essa parceria. Muito, porque as crianças autistas, a maioria, ela tem a fala comprometida. Então, ela precisa de uma fono. O professor fala assim, tem pai que fala assim, você não resolve isso não, quando eu faço algum encaminhamento, que está trocando fonema, está com uma disgrafia, ou qualquer coisa assim, eu faço um encaminhamento. Isso não é competência do professor, nós temos um profissional para isso. Então, é necessário essa junção das secretarias, porque hoje a gente precisa muito de uma fono, porque a criança com dislexia, ela tem que fazer atendimento com fono. A criança com descalculia, disgrafia, disfonia, tanto diz, né? Ela precisa ser atendida pela uma fono. Então, essa parceria, né, seria muito interessante se realmente acontecesse, para o pai não ficar procurando e a escola tivesse esse poder, ou a Secretaria de Educação tivesse esse poder de já fazer o encaminhamento daquele pai para determinado lugar para fazer aquele atendimento daquela criança. Ia ser muito mais fácil do que os pais ficarem batendo, né? Você tem que procurar um fonoaudiólogo. Então, a parceria seria muito interessante, não só com a fono, mas com o fisioterapeuta. Porque também de saúde, a fisioterapia também é muito importante. Com psiquiatras também. Tem casos que sim, mas a gente, assim, nos casos mais leves, mas a gente precisa de muita fono, do fisioterapeuta, de uma psicóloga, uma psicopedagoga. É um perfil parecido com o que, por exemplo, faz a APAE? A APAE tem um trabalho nesse sentido, né? Esse meu aluno, ele faz atendimento separado na APAE. No contraturno, ele estuda comigo à tarde, ele faz alguns atendimentos
atendimentos na PAI. Porque lá tem toda essa equipe. Então, é o que a gente perdeu com a inclusão. Ele está inserido ali, está vendo, né, outras crianças construindo, né, laços ali, sim. Mas é essa parte que nós tínhamos em cada polo, quando a gente tinha as escolas específicas para atender esses alunos, dentro dessas escolas já tinha esses profissionais. A PAI hoje tem, não sei como que está funcionando a PAI hoje, né? Mas a PAI tem o fono, tem o fisioterapeuta. Então, a criança já tem todo o seu atendimento, o pai não precisa estar se locomovendo. E essa equipe multidisciplinar está pronta para atender especificamente, é importante. Eles já fazem um horário, toda uma programação para aquela criança fazer um rodízio para poder cumprir todo aquele atendimento que precisa. A lei que defende essa inclusão tem benefícios, mas também tem itens. Adaptações precisam ser feitas também, né? Sim, com certeza. A gente estava falando aqui sobre a mediadora escolar, né, que as crianças em processo de inclusão elas têm direito. Mas o nosso objetivo é sempre o seguinte: a mediadora está lá, mas a gente trabalhar para que a criança ela crie a independência dela, porque às vezes a mediadora ela costuma levar a criança ao banheiro, trabalhar as atividades de vida diárias junto com a criança. E o nosso objetivo é que, com o passar do tempo, a criança não tenha mais necessidade dessa mediadora. E aí, por isso que são feitas todas as avaliações, todos os trabalhos, adaptações curriculares, para que, com o passar do tempo, a criança ela já tenha autonomia para estar em sala de aula sem a necessidade dessa mediadora escolar. O principal, assim, que eu acho que deveria ter uma mudança é que essa mediadora, esse auxiliar de classe, ela não precisa ter uma formação pedagógica. Ela só precisa ter um nível de ensino médio. Então, como... Faz um curso, vamos dizer assim, não? Para você hoje... Eu conheço uma mediadora que ela me contou que ela fez um curso, ela fez um curso para poder trabalhar nessa área. Isso não é obrigatório? Não é obrigatório? Não, você abre um edital, pode abrir o último edital do concurso do município de Cabo Frio, tá lá, né, vagas para auxiliar de classe. Mas existe curso? Existe formações. Eu dou até, inclusive, curso sobre mediação escolar. Aí, esse auxiliar de classe, qual a exigência de um concurso público para esse auxiliar de classe? Que ele tenha um ensino médio. Não precisa ser um ensino médio com curso de formação de professor. Ele pode ter um ensino médio de contabilidade, um ensino médio de formação geral, não precisa. Então, isso também dificulta o trabalho, porque às vezes o aluno ele pega um auxiliar que não tem uma formação, não tem um olhar voltado para pedagógico, um olhar voltado para o pedagógico que aquela criança faz se necessário naquele momento. E a respeito desse curso, nós tínhamos uma formação de auxiliar, não era formação, era uma formação continuada que tinha lá na casa, né, do educador, no Natália Caldonazzi, que fazia, dava alguns cursos informes de como conduzir com determinadas deficiências. E isso aí ajudava muito o trabalho desse auxiliar de classe. Só para ressaltar aqui o que a Janaína estava falando, e esse mediador escolar, por isso que a gente bate tanto na mesma tecla da capacitação, da importância, porque senão ele vira um cuidador. Ele não é um mediador escolar, ele é um cuidador. Ele está ali só para trabalhar as atividades de vida diárias da criança. Uma babá, entre aspas. Então, é importante essa capacitação, essa formação continuada. Eu trabalho muito com mediadores escolares, eu faço muito esse trabalho dando palestras, auxiliando nessa situação. E a gente trabalha muito também os materiais adaptados para se trabalhar com essas crianças, porque a gente precisa muito do lúdico com eles também. Então, eu dia 29 estou com uma oficina também de materiais adaptados, onde nós vamos produzir vários materiais para serem trabalhados com essas crianças. Onde acontece, professora? Em São Pedro da Aldeia, na Inova Psi, dia 29 de outubro, de 8 da manhã ao meio-dia, nós vamos produzir vários materiais adaptados para que seja trabalhado com as crianças em sala de aula. 29 é um sábado, né? Sábado. Como é que o profissional pode fazer para participar? Como é que é a mecânica? Tem o telefone aqui, o telefone até do Fábio,
Pode dar o telefone? Pode, deve. 9920-28128. O investimento é de R$50 e nós temos 25 vagas só. Então, eu gostaria de convidar os interessados para se capacitarem cada vez mais. Nós também temos várias palestras a respeito do autismo, que também está aí, eles estão dentro das salas de aula e a gente precisa fazer um trabalho realmente inclusivo com essas crianças. Lembra pra gente o telefone para inscrições, por favor, professora? 9920-28128. Ou pode entrar em contato comigo também. 99907-1915. E qualquer coisa pode entrar em contato aqui com vocês, que aí o Ulisses também tem meu contato. Perfeito. Sábado, dia 29, uma oficina de materiais adaptados. Isso. Para essa necessidade que a gente tem de incluir de forma absolutamente eficaz. Olha, é importante o tema, ele tem obviamente desdobramentos, a gente ficaria aqui debatendo e trazendo informação durante muito mais tempo, é até um tema ao qual a gente precisa voltar, mas já quero agradecer a presença de vocês, né? Agradecer as informações que a gente pôde dividir hoje com a sociedade e deixar o espaço para as considerações finais de vocês. Professora Janaína, obrigado por ter vindo. Mais uma vez. Muito obrigada. Deixa eu agora deixar um beijo, né? Que da última vez minha filha falou que eu não mandei um beijo para ela, Cid. Então, um beijo para a Júlia, para a Jéssica. E só queria finalizar com uma coisa que eu aprendi com esses alunos. A gente olha, a gente acha que eles não aprendem, que eles vão, né, ficar assim, naquele mesmo... né? E não é, eles aprendem. Eu tive um autista que se alfabetizou, que quando ele foi fazer o atendimento dele em Petrópolis com o neuro dele, tomou um susto porque ele estava escrevendo e ele estava lendo e ele não conseguiu acreditar, tinha uma lousa no consultório, ele fez, o menino escreveu, cai, ele falou assim, caiu tudo que eu tinha escrito aqui. Então, eles aprendem mesmo, não é no mesmo tempo de uma criança dita normal, mas eles aprendem no tempo deles, então a gente não pode desistir. Se desistir, tem hora que dá vontade, que você é muito, muito lento. Então, a gente dá aquela parada, mas não, eu tenho esse lá que está comigo 4 anos, o desenvolvimento dele está assim, enorme, ganhei mais um esse ano, que agora eu estou apaixonada por ele, que fala, quem é meu príncipe? Ele faz assim, eu. Que ele é apaixonado por dinossauro, todo dia eu empresto um dinossauro para ele, para a gente conversar, não é todo dia não, uma vez na semana para a gente, né? Então, o desenvolvimento dele melhorou muito. Recebo essas crianças, é difícil? Dá trabalho? Muito, mas o resultado te emociona. Eu fico muito emocionada com o resultado das minhas crianças e quando eu não consigo, eu busco muita ajuda. Eu tenho uma amiga que eu também sou psicopedagoga, mas eu não atendo e as minhas dificuldades me peço um socorro a Kátia Moreno, um beijo para ela também, que é uma psicopedagoga que eu encaminho meus alunos e me auxilia muito. E que as pessoas pensem na educação especial com mais carinho e dê a continuidade, a formação continuada desses profissionais, porque é muito difícil quando a gente recebe uma criança com uma deficiência que a gente não sabe como lidar, o que é, quando tem na internet, tudo bem, te receber um que não tinha, a gente fica meio perdido. Então, não é uma questão só de não querer fazer, não. É uma questão que, às vezes, nem tudo tem a informação para você e é difícil, hoje, com esse tempo corrido, da gente obter essas informações. Verdade. Muito obrigada. Obrigado, professora, por ter vindo. Sucesso cada vez mais. Sempre um prazer te receber aqui. Professora Maria, obrigado. Fica o espaço também para as suas considerações finais. Eu que agradeço o espaço, agradeço também pelo tema, que deve ser bem abordado mesmo, realmente, nós devemos trabalhar muito a respeito da inclusão. Eu falo porque eu tomei a frente pela minha filha, hoje, graças a Deus, a Maria Clara, ela tem 6 anos, ela tem o desenvolvimento dentro do tempo dela, mas com ela, assim, eu aprendi muito. Essas crianças, elas ensinam muito pra gente. A gente tem muito ainda que aprender com essas crianças, porque tudo que eles transmitem pra gente é puro. Eles transmitem verdadeiramente, é aquilo ali que eles estão sentindo e o que a gente precisa é trabalhar de uma forma eficaz com essas crianças para que não haja tapeação
em sala de aula ou no consultório, ou onde essas crianças são atendidas. Elas precisam realmente de uma intervenção eficaz, porque elas aprendem. Não é deixar a criança de lado achando que ela não aprende, ela aprende. Todo indivíduo tem sua capacidade. Todas as crianças, elas aprendem, todas as crianças, elas têm capacidades. Basta a gente investir nisso aí, a gente acreditar. E eu acredito muito na inclusão, acredito que a inclusão, ela funciona, mas acredito também que a gente precisa correr atrás, a gente precisa se capacitar para que essas crianças, elas tenham a aprendizagem que elas merecem ter. Verdade. Antes de me despedir do professor Ulisses Branco, quero fazer um registro, né? Na segunda-feira eu repeti, em razão dos compromissos que a gente teve no fim de semana, e tinha a viagem lá para o Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento do candidato eleito nas urnas, Marquinho Mendes, no TRE. Eu repeti um dos debates nossos da educação, e tinha feito nesse debate, que a gente repetiu na segunda, um elogio à professora Selma Rosa. Ela estava viajando, né, no momento em que a gente fez aquele programa ao vivo, e viu na reprise segunda-feira, e mandou uma mensagem muito gentil na segunda à tarde, que eu nem respondi, viu, minha amiga Selma? Eu estava na estrada, vi que você me mandou uma mensagem, mas deixei para fazer essa resposta hoje aqui. Você está me agradecendo. Sidney, obrigado pelo elogio feito no seu programa à minha pessoa. Só vi hoje. Aí, como gentileza, é uma via de mão dupla, parabenizo pela excelência do seu trabalho na região, pede que Deus nos abençoe, protegendo sempre a linda família, me manda um abraço. Selma, obrigado pelo carinho, viu? E as palavras foram reflexo da mais pura realidade, né? Reconhecer a tua competência, reconhecer o teu trabalho, apenas refletir aquilo que você faz no dia a dia. Muito obrigado por ter enviado essa mensagem, por ter assistido a gente naquela reprise de segunda-feira, e um beijo grande, viu? Na família também, tudo de bom, minha amiga. Ulisses, querido, obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer para o nosso público um debate tão consistente, tão importante, né, com temas que mexem diretamente do nosso dia a dia. A RB10 é uma empresa que se preocupa também com essa parceria com as escolas e de trazer temas também para que a gente venha debater. A gente não faz só seguro escolar, a gente quer participar da realidade da escola, a gente quer participar da realidade das famílias, enfim. Está construindo aí uma sociedade que a gente idealiza, uma sociedade que a gente quer. É difícil sim, por isso a gente está os profissionais aqui para a gente debater, para a gente conversar e para a gente ter aí a parceria de todos, pais, educadores, profissionais, médicos, enfim, todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente na formação do ser. E sobre esse assunto, eu sei que a gente não tem tempo de entrar agora, mas eu só queria deixar um recado. Procure, como a professora Maria falou aqui, profissionais, procure pessoas para te capacitarem também, até pais, procurem, porque hoje em dia é muito fácil você medicalizar um filho. É muito fácil você medicalizar uma criança e ela ficar ali e você... É o caminho mais fácil. Dá mais trabalho você ir por outra via? Dá, mas é muito mais recompensador e gera muito mais amor. Eu deixo aqui uma boa tarde a todos e muito obrigado, Sidney, pelo espaço aberto. Obrigado, Ulisses. E essa tua fala final é realmente importante, né? É um comportamento que a gente vê de muitas pessoas, porque talvez seja mais simples, né? Talvez seja mais à mão, dê menos trabalho, mas quando a gente fala de filho, quando a gente fala, né, da formação de pessoas que são entregues ao nosso cuidado por Deus, a gente não pode fazer o mais fácil, não pode fazer o mais simples, não pode fazer o que é mais conveniente, precisa fazer o que é certo, né? Precisa fazer o que tem que ser feito o tempo todo. Bom, com o professor Ulisses Branco, numa gentileza do seguro RB10, debatemos aqui primeiro a educação física, depois a educação inclusiva, e recebi com grande alegria a professora Janaína Reveles, professora e palestrante. Recebi também a professora Maria Bispo, pedagoga, psicopedagoga e especialista em autismo e em inclusão. Se você não assistiu o nosso bate-papo inteiro, logo mais, a partir das 5, tem a reprise completa do nosso programa e tem reprise também à meia-noite.